Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, a parte 2 do estudo bíblico de Josué, o livro Josué da Bíblia Sagrada. Eu quero incentivar você a ler o capítulo 1 do livro de Josué, porque vai abençoar a sua vida e vai te trazer mais perto da palavra do Senhor. Eu sou Idiomar, pastora da Comunidade Evangélica da Vitória. Fica com a gente nesse estudo. E na semana passada, a gente viu como Josué foi escolhido pelo Senhor Deus para suceder o líder de Israel, Moisés. Então, de escravo, Josué passou a ser o líder de Israel. E o Senhor deu para ele todo aquele treinamento no Egito e no deserto. O Senhor Deus, então, preparou Josué para este momento, este novo ciclo. E como o apóstolo Paulo bem falou para nós em 1 Coríntios 10, 11, ele disse: todas essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, para a nossa inspiração, para que a gente saiba batalhar as nossas batalhas, guerrear as nossas guerras. Vem comigo aqui na Bíblia Sagrada, você vai ver que no capítulo 1 de Josué, as primeiras palavras são assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Então, esse momento em que esse contexto está acontecendo era um momento de luto para a nação de Israel e para Josué. E a gente viu que Josué, ele era próximo de Moisés. Então, com certeza, estava sentindo muito a falta de Moisés, o seu líder. E a gente tem passado esses momentos em toda a terra, momentos dessa crise sanitária em que muitas pessoas estão perdendo os seus entes queridos. Muitos líderes de igrejas, parentes, amigos estão morrendo. E é um momento em que o coração das pessoas fica apertado e é difícil encontrar forças para continuar. Existem medos, existem muito conflito, muita insatisfação, muito questionamento mediante a perda de alguém que se ama, que é importante. E esse livro já começa neste momento de luto. Josué e a nação teriam que encontrar forças para superar, ir em frente e conquistar a sua promessa. Mas é muito lindo que ainda nesse versículo 1 do capítulo 1 de Josué, Deus fala com Josué. Deus fala ainda hoje. Se você abrir o seu coração, se você pensar: eu estou passando por estes conflitos, por estes medos, estou passando por essa tristeza. De repente, você não perdeu ninguém próximo a você. Ninguém morreu que você conheça, mas você carrega esse sentimento de luto, esse sentimento de depressão. Mas como Deus que falou com Josué, Ele fala conosco hoje pela sua palavra. Ele está falando com você nesse momento. Há um recomeço, há um novo ciclo, há uma transição para a minha e para a sua vida.
E Deus fala com Josué assim: Moisés, meu servo, morreu, está morto. E o que Deus quer dizer com isso? Está falando para Josué: Moisés foi muito importante, mas agora ele está morto. Ele traz aquele choque de realidade. Ele informa, claro, que Josué sabia disso. Mas existe no luto aquela fase de negação, aquela fase de revolta, aquela fase em que é difícil se adequar à nova verdade, à nova realidade da vida sem a presença daquela pessoa que o tempo da pessoa na terra terminou. Porém, Josué naquele momento estava vivo. Então, quem morreu foi Moisés. E a pessoa que está viva, ela pode abrir seus ouvidos e o seu coração para a voz de Deus, para a vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19, Deuteronômio 30, 19, olha o que diz: os céus e a terra, hoje por testemunha contra vós, tomo, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, nós temos, diante das situações naturais da humanidade e da vida, que escolher. E o Senhor diz na palavra: escolhe a vida. É uma escolha importante, é uma escolha primordial. Escolha a vida. Muitas pessoas têm a tentação de tirar a sua própria vida, mas o Senhor hoje está te propondo escolher a vida. E o Senhor continua falando a Josué e a nós também: levanta-te. Quantas vezes nós nos prostramos? Quantas vezes nós desistimos? Desistir não é uma opção para aquele que acredita em Deus. Se você tiver que desistir de alguma coisa, desista de desistir, porque o Senhor ordenou a Josué: vamos, levanta-te, reaja, ergue a tua cabeça. A Bíblia diz, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem, ele chega, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitos têm a tentação de ficar só, deitado, inerte, paralisado, escondido, sem querer mais nada. Mas o Senhor falou para Josué: levanta-se, Josué, ergue-te. Muitas vezes você está fazendo sua rotina normal, faz o que tem que fazer por obrigação, porque você tem um senso de responsabilidade, mas por dentro está prostrado. Como muitas pessoas dizem, está no automático. Por dentro está se sentindo derrotado, paralisado nas suas emoções. Muita gente fica paralisado no passado. A vida da pessoa parou em determinado momento, em determinado trauma, em determinado acontecimento. E isso não pode acontecer, por isso o Senhor falou a Josué para ele mudar a sua posição e se levantar. Ele poderia se sentir caído, mas ele não podia permanecer
caído, derrotado, deprimido. Ele tinha que reagir. E o Senhor disse para Josué, e fala para mim e para você, nesse momento: levanta-te. E o Senhor ainda falou a Josué: levante-se agora. Esse agora tem um senso de urgência. A vida não espera. A gente não pode se dar, muitas vezes, ao luxo de ficar prostrado, porque há pessoas vivas que dependem de nós, que precisam de nós, e a nossa própria vida que o Senhor nos deu é preciosa. Então o Senhor disse para Josué: levanta-te agora. E ele deu, então, esta missão que ele falou diretamente com o próprio Josué. Ele falou: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Mas olha só, era para ele passar, mas era para ele levar o povo, você e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus agora diretamente fala com Josué e dá essa missão, que é levar o povo a pôr os pés na terra prometida, na terra que Deus prometeu aos filhos de Israel. E mais do que nunca, esta é uma mensagem para a igreja de hoje. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, é o único caminho, é o caminho para Deus, para um recomeço, para uma transição, para uma mudança de vida. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Por Cristo, podemos alcançar a salvação e a vida eterna. É Jesus que nos conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. É Jesus, aquele que pela sua maravilhosa graça faz com que as coisas velhas se passem e tudo se faz novo. Há uma nova criação, uma nova vida, um novo nascimento que o Senhor Deus nos proporcionou ao nos amar tanto e enviar o seu único Filho para morrer por nós, para nos salvar. Esta é a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele quer que cada um se arrependa, creia nele e assim tenha salvação e vida eterna. Esse, sem dúvida, seria um grande desafio para Josué, colocar o povo na terra prometida. E muitas vezes a gente mede o nosso sucesso pelo sucesso de outras pessoas, ou dos nossos pais, ou dos nossos antepassados, ou de experiência de pessoas que nós convivemos ou que nós ouvimos falar. E no caso de Josué, ele sabia que a geração anterior, que foi liderada por Moisés, não alcançou a promessa. Não porque a promessa não fosse real para eles, mas porque foram rebeldes à palavra de Deus. A promessa foi para os pais deles, sim, mas como eles desobedeceram, porque nós lemos, né, que em Deuteronômio 30:19, que o Senhor fez a promessa, mas a promessa era condicional. Se obedecerem, se escolherem
a vida. Infelizmente, aquela geração liderada por Moisés não escolheu obedecer. Foi o tempo todo uma geração rebelde, desobediente e murmuradora. E agora, essa nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto porque foram rebeldes, estavam diante ali de Josué, e Josué com a missão de colocar os filhos daqueles que tinham recebido a promessa, mas não tomaram posse, para que os filhos deles efetivamente tomassem posse da terra. E isso só dos pais não terem conseguido já seria para muitos um motivo de desânimo. E na vida de muita gente, assim, meu pai não conseguiu, não vou conseguir, deu errado para os meus pais, também para mim vai dar errado, deu errado para alguém que eu conheço, mas não, a palavra para nós hoje é, se Deus prometeu, vai dar certo. Não importa que os pais não conseguiram. Agora Deus está mandando Josué ir e passar com o povo para tomar posse da promessa. Se Deus falou, Ele cumpre. Não é porque o pai não conseguiu ou alguém não conseguiu, mas se Deus te prometeu, você vai tomar posse, conquistar a promessa, conquistar a sua bênção. A gente não pode se limitar pelas limitações do passado, pelas experiências negativas do passado, porque agora você vai na palavra de Deus, debaixo da palavra, da ordem do Senhor. E a ordem de Deus para Josué é: pega essa geração, que é chamada geração de Josué, porque estava sob a liderança de Josué. E a geração de Josué é a que vai conquistar a terra, que vai pisar, que vai morar, que vai usufruir da promessa. E Josué teria que ter essa atitude de se levantar. Agora, como Jesus falou, como o Senhor falou para ele. Agora que tem que ser já. Levantar, passar o Jordão e conquistar. Não importa se as outras experiências foram negativas, mas agora existe um novo ciclo, uma transição, um novo momento de conquistar, de vencer, de possuir a promessa de Deus. Então, Josué tinha que se levantar, porque o Senhor continuou falando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês. Como eu disse a Moisés, então a promessa estava valendo. Está de pé a aliança. Promessa tem que ver com aliança. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com o povo de Israel. Como o Senhor já tinha dito para Moisés, a promessa continua de pé. Não é porque alguém não entrou na terra prometida que ninguém vai entrar na terra prometida. A promessa está valendo. O Senhor empenhou, melhor dizendo, a sua palavra ali nessa aliança. E ele disse que daria a terra para o povo de Israel. E ele falou: como eu disse a Moisés. E Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra permanece firme. A promessa permanece fiel, permanece valendo, mas ele tinha que se levantar porque aonde pisasse a planta do seu pé, então implicando movimento, conquista, guerra, batalha, mas também a certeza da vitória. E o Senhor continua falando com Josué. E esses versículos, eles são muito conhecidos
essas promessas lindas do Senhor, né? O Senhor falou para Josué, ninguém poderá te resistir, quer dizer, ninguém vai ganhar de você todos os dias da tua vida. Então não ia ter um dia que o Senhor estaria ali sem batalhar por Josué e pelo povo. E ele outra vez fala, como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você, Josué. Não te deixarei, não te desampararei. Não tem como Deus abandonar, não tem como Deus deixar de te ajudar. Muitas pessoas falam, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, mas não é com sabedoria que falam isso. As pessoas abandonam Deus, Deus não abandona as pessoas. O Senhor então encoraja Josué. Esforça-te, o Senhor diz. Não podemos de forma nenhuma, irmãos, nas batalhas da nossa vida, fazer corpo mole. Na hora que está mais difícil, a gente precisa achar força até da fraqueza. Como diz lá em Hebreus, os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Essas instruções que o Senhor Deus passou para Josué, a gente precisa pegar para a nossa vida, porque é o segredo da conquista, do sucesso, da bênção, de tomar realmente posse da vitória. É a mudança de ciclo, né? Porque a geração anterior, ela ficava andando em círculos no deserto e a vida delas não ia para frente, só ficava a mesma coisa. Se a nossa vida está num ciclo vicioso, parece que a gente está andando em círculo, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente veja milagre, por mais que a gente tenha palavra, mas não sai daquilo, não sai do lugar. Agora é a chamada de Deus para Josué e para aquela geração de Josué a mudar de nível, subir de nível, a fazer essa transição, essa mudança de tomar posse da vitória e entrar no novo ciclo. Então nós temos que prestar muita atenção às atitudes que nós precisamos mudar, porque se a gente ficar repetindo as mesmas atitudes como o povo no deserto, a gente não sai do ciclo vicioso. E o Senhor dá então as atitudes que Josué teria que ter juntamente com o povo, aquela geração de Josué, para vencer. Então, anota aí, Josué 1,7. Deus falando para mim e para você. Se esforça, então é número 1, se esforça. Tenha bom ânimo. Bom ânimo é o contrário de desânimo. Tem que estar animado para seguir em frente. Se anime. A outra coisa é, se anime para quê? Para ter o cuidado de fazer conforme a palavra de Deus. Se esforce, se anime para ter o cuidado de fazer o que Deus fala para a gente fazer, porque os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos e o pensamento de Deus é muito superior ao nosso, à nossa opinião. Então, a gente tem que se esforçar e ter bom ânimo para ter esse cuidado de guardar e andar nessa palavra, na opinião de Deus, não a opinião da televisão, do governo, do povo, do vizinho, do artista ou a nossa própria, mas a opinião de Deus. Então, repetindo, se esforça, se anima com bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme a palavra de Deus, detalhe, sem se desviar. Sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente
te conduzas por onde quer que andares, com prudência, com inteligência, com bom ânimo, se esforçando para andar, para se comportar, para reagir conforme a palavra de Deus, por onde a gente andar, aonde a gente estiver. Então, outra coisa, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O Senhor falou para José, não, você tem que estar falando isso. Por isso é importante estudo bíblico. A gente precisa estudar e falar, e comentar, e confessar a palavra de Deus. E meditar. Olha outra coisa. Meditar de dia e de noite. Veja, 24 horas na mente, meditando no coração, meditando com a boca, falando. Não perca uma oportunidade de falar, de declarar a palavra de Deus, né? E, importante, tendo cuidado de fazer conforme tudo a palavra ensina, conforme está escrito na palavra, porque não adianta só falar da boca para fora, pensar e chega na hora de fazer tudo o contrário. Então o Senhor está dando essa dica importantíssima para Josué. Tem que ser desse jeito, porque lembra, os pais daquela geração, eles não fizeram isso, então não conquistaram. Agora está tendo uma nova chance com Josué de tomar posse, então é desse jeito que Josué tem que fazer. E é desse jeito que eu e você temos que fazer, porque olha o que Deus fala. Porque então você vai prosperar. A gente não quer prosperar? Não quer ter sucesso? Não quer vencer? Não quer se dar bem? Então, se dar bem segundo a opinião de Deus é desse jeito. Porque o mundo tem uma ideia de sucesso, mas que perante Deus pode ser o maior fracasso, inclusive levar a pessoa ao inferno. Então, o sucesso, primeira coisa, a nossa alma está salva em Jesus Cristo. O nosso presente a gente quer conquistar na terra, mas o importante mesmo é como a gente vai estar depois que a gente viver nessa terra. Nossa alma vai estar como? Então, o Senhor aqui está falando para Josué. Se você fizer isso, você vai fazer prosperar o seu caminho e vai ser bem-sucedido. Eu não te mandei. Então, o Senhor outra vez está falando, mas Josué, não fui eu que te mandei. Se esforça, tenha bom ânimo, não tenha medo. Não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar, por onde quer que você for. E hoje a gente vai ficando por aqui. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Se inspire com a vida de Josué, com o exemplo que ficou escrito nas Sagradas Escrituras. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.